Livro A Inquisição. História de uma instituição controvertida. Padre José Bernard, S.J. História da instituição. Depois de ter considerado de preferência os aspectos jurídicos do Tribunal da Inquisição, acompanhemos seu desenvolvimento histórico. As grandes desordens e inquietações causadas pelas heresias durante a Idade Média exigiam enérgica intervenção dos poderes públicos. A iniciativa não podia partir da hierarquia eclesiástica. O Papa só podia insistir com os príncipes de remediar os males. Também os bispos eram quase impotentes com seus meios escassos e reduzida influência. Na Alemanha, onde os bispos eram ao mesmo tempo príncipes, eles podiam agir com maior facilidade. Na França, a reação ao perigo era mais urgente, mas o conceito de um tribunal de 2 fóruns era ainda desconhecido. As ideias deviam clarear com a experiência e à custa de muitos esforços infrutíferos de extinguir as heresias por meios persuasivos. Para o seguinte, confira-se Espassa e DTC. Em meados do século XII, era desesperadora a causa da religião ortodoxa no Languedoc. Os albigenses, cátaro-maniqueus, propagavam suas crenças por meio das armas, de incêndios e saques. Particulares e comunidades dirigiam-se ao Papa pedindo intervenção e auxílio. Começou então uma prolongada ação papal, cuja diferentes fases esboçaremos brevemente. Em 1178, o Papa Alexandre III encarregou o bispo de Meaux de intervir junto aos senhores feudais. Em 1179, o Terceiro Concílio de Latrão lembrou o direito romano, mas distinguiu entre as penas espirituais da Igreja e as temporais infligidas pelo poder civil. Seguiu uma série de legações infrutíferas. Em 1184, o Concílio de Verona, celebrado com a presença do Papa Lúcio III e do Imperador, determinou que o juízo sobre as heresias era da alçada papal. O Papa incumbiu os bispos de visitar suas dioceses, colher informações sobre as heresias e ameaçar de censuras eclesiásticas os hereges e os senhores feudais que os protegiam. Por sua parte, o poder civil admoestava os barões de não fomentar as heresias. Aos transgressores e, em geral, a todos os hereges, eram infligidas as penas estabelecidas pelas leis civis, como confiscação, desterro, infâmia e outras. Aqui já aparecem nitidamente distintas as duas componentes da futura Inquisição, a eclesiástica e a secular, mas estavam ainda coordenadas, procedendo cada uma independente da outra. Faltava só um passo que em breve se deu para reunir os 2 tribunais em um só. O Concílio de Verona constituiu, portanto, o primeiro passo no estabelecimento da Inquisição. Depois do Concílio de Verona, o Papa mandou numerosos missionários para converter os hereges. Um após outro abandonou a ingrata tarefa. Os albigenses se recusaram a entrar em discussão e ameaçavam os legados do Papa. Por mãos dos hereges, morreu o cisterciense Castro Novo. O assassínio do legado Pierre de Castelnau, em 1208, desencadeou as horrorosas guerras albigenses, cujos excessos revelaram a necessidade de refrear a agressividade dos hereges por meios legais. A regulamentação do proceder por parte do poder eclesiástico e do poder secular apresentava-se como meio de reprimir as arbitrariedades com que procediam os príncipes, os senhores feudais e o povo. Em 1215, São Domingos de Gusmão, e depois fundador dos frades pregadores, os dominicanos, participou dos esforços infrutíferos de reduzir os extraviados ao redil da Igreja. Foi provavelmente em 1216 que o Papa Inocêncio III o designou primeiro inquisidor. Naquele mesmo ano, fundou-se, pois, em Toulouse, o primeiro tribunal da Inquisição, a que deviam seguir muitos outros em todos os países cristãos. Revestidos do novo poder,
Porém, empregando quase unicamente a pregação, o exemplo de suas virtudes e o rosário, São Domingos conseguiu a conversão de mais 100.000 pecadores públicos, na maior parte albigenses. Como instituição permanente e oficial para toda a Igreja, a Inquisição aparece só em 1231, por bula do Papa Gregório IX, fundado o Tribunal do Santo Ofício na França. Ele se estendeu rapidamente por toda a Europa. A sua entrada, quase imediata na Itália, será considerada mais adiante. Ao mesmo tempo, o imperador Frederico II colaborou com os legados do Papa na perseguição dos hereges sicilianos. A iniciativa do imperador teve vastas consequências. Por vários decretos, ele declarou a heresia crime de lesa majestade. A respeito desta concepção, nota o cardeal Ergenrotter. Segundo o direito imperial, a heresia não só igualava, mas superava em culpabilidade o crime de lesa majestade. Não menos do que a Igreja, o Estado considerava a heresia como o maior dos crimes, crimen maximum. Em 1232, um decreto imperial estendeu a Inquisição a todo o Império. Deste modo, ela entrou na Alemanha, onde na verdade teve pouca influência e em breve decaiu. Em seguida, achou entrada na Boêmia e Hungria. Finalmente, cobriu toda a cristandade ocidental, inclusive a Península Ibérica, com exceção da Inglaterra, DTC. Estas últimas palavras referem-se à Inquisição estritamente medieval. Em épocas posteriores, ela funcionou também durante algum tempo na Inglaterra. Assim, Maria, a católica, tentou, por meio dela, restaurar a fé católica. Mas as poucas condenações registradas naquela época desapareceram diante das enormes massas de católicos expoliados dos seus bens, encarcerados e executados debaixo do regime subsequente da Rainha Isabel. Der Katholik, 20/10/1935. O Papa Gregório IX confiou os tribunais da fé aos dominicanos e franciscanos. Assumiram os frades, em obediência à Santa Sé, uma missão que lhes valeu, principalmente aos dominicanos, muitas inimizades e até hoje injustas acusações. Vários inquisidores morreram pelas mãos dos hereges. Em breve, se fez sentir a necessidade de uma direção central que tivesse as atribuições de um Tribunal Supremo de Apelação e resolvesse dúvidas e consultas. Em 1263, o Papa Urbano IV nomeou João Caetano Ursino primeiro inquisidor-geral. Séculos mais tarde, em 1542, Paulo III aboliu o cargo de inquisidor-geral e confiou suas atribuições à nova Inquisição Romana. Em 1588, Sisto V, reformando as congregações da Cúria Romana, confirmou as disposições de Paulo III. Com esta centralização, chegou a seu término a evolução da Inquisição, chamada medieval, por ter suas origens na Idade Média. Ela funcionou até o século XV. Depois perdeu importância em muitos países, tendo contudo uma renovação na Itália e outra fundação de caráter diferente na Península Ibérica. Estas inquisições regionais eram consideradas à parte. Os modos de proceder eram tão estáveis que as exposições gerais que logo daremos ficaram essencialmente as mesmas no decorrer dos séculos nos diferentes países. Os processos abrangiam heresia, suspeita de heresia, cisma, apostasia, magia, adivinhação, vaticínios, sacrilégios. Procedimento do Tribunal da Inquisição. Quanto à sua forma jurídica, o Santo Ofício era um tribunal revestido das mesmas características de todos os tribunais da Idade Média e início dos tempos modernos. Seu proceder era secreto, exigiam-se testemunhas, dava-se ao réu conhecimento das acusações, advogado, conselheiro e autorização de defesa. Ao menos na Espanha, a partir de certa época, o fisco pagava a defesa dos processados pobres, espassa.
Na exposição do procedimento, seguimos o Dictionnaire de Théologie Catholique. 1. O procedimento começava por um manifesto ou pregação que convidava os culpados de heresia a comparecer espontaneamente e dos mais exigia a denúncia dos criminosos. 2. Determinava-se um tempo de graça de 15 a 30 dias. Quem se apresentava durante este prazo, prometendo emenda, só recebia a penitência leve. 3. Os suspeitos ou denunciados eram citados diante do tribunal. 4. Procedia-se ao interrogatório dos acusados. 5. Ouviam-se os acusadores e testemunhas. Segundo a antiga lei, era sujeito ao castigo quem não conseguia provar sua acusação. Esta prudente cautela, já usada pelo direito romano, dificultava tanto o procedimento, que foi abrogada, medida infeliz, embora inteligível pelas circunstâncias particulares do Tribunal da Fé. A natureza da acusação era tal que frequentes vezes ela se apoiava em indícios e não em provas. Contudo, o regulamento exigia dos inquisidores de não se fiarem senão em pessoas honradas e discretas. Um falso acusador era tratado com o mesmo rigor como os hereges. 6. Quando a obstinação do réu o exigia, seguia a vexação, constituída por prisão preventiva e dura. Quando finalmente esta não surtia efeito, podia-se usar a tortura de que falaremos abaixo. 7. Sentença e auto de fé. Para garantir sentença justa, os inquisidores não podiam decretar penas graves, como prisão perpétua ou relaxamento ao braço secular, sem a presença e cooperação do bispo local. Mais tarde, Bonifácio VIII, 1294 a 1303, exigiu o concurso do bispo para todas as sentenças. Os denunciantes não eram manifestados aos acusados para evitar represálias, mas os nomes deviam ser comunicados aos expertos, assessores, que em número de 25, 32, 45 ou até 51, formavam o júri do tribunal e deviam ser ouvidos. Essa praxe distinguia favoravelmente a Inquisição de todos os outros tribunais. Os réus convictos, mas penitentes, o tribunal infligia penitências moderadas. Depois de o tribunal ter concluído certo número de processos, procedia-se a um ato público e solene em que se promulgavam as sentenças. Os convictos arrependidos pronunciavam sua abjuração, e os impenitentes eram entregues, relaxados, ao braço secular. Estas solenidades eram as célebres auto de fé, celebrados com a finalidade de restaurar a pureza da fé, deturpada pelas heresias, reconciliar os errantes, intimidar hereges ocultos e fortalecer cristãos vacilantes. Em geral, eram poucos os que ficavam obstinados até o fim. Sem dúvida, muitos fingiam arrependimento. Quando restava um ou outro declarado impenitente, era entregue ao braço secular. A autoridade civil recebia os réus e os levava em lugar diferente do auto de fé, e ali quase sempre os executava. Em certos casos, eram estrangulados e queimados depois de mortos. Outros delinquentes mais graves eram queimados vivos. Entraremos em mais pormenores ao caracterizarmos a Inquisição espanhola. Tortura. As infindas acusações contra o Instituto da Inquisição estribam-se quase exclusivamente na praxe cruel da tortura e da execução pelo fogo. Tais procedimentos são tão contrários aos nossos sentimentos, apurados pelo progresso dos séculos, que não os podemos compreender e unanimemente os reprovamos. É verdade que muitos acusadores da Inquisição, protestantes, comunistas, deveriam primeiro considerar os abusos maiores cometidos nas primeiras fileiras, mas fica a impressão penosa do que realmente sucedeu. O desenvolvimento histórico nos deve esclarecer sobre os fatos, sua motivação e culpabilidade. Falemos separadamente da tortura e da fogueira. A tortura, usada no Império Romano pagão, desaparecera quase por completo na era cristã. A Igreja a reprovava.
Pelo ano de 864, o Papa Nicolau I a repeliu formalmente numa carta ao rei dos búlgaros, e o primeiro compilador sistemático do direito eclesiástico na Idade Média, Graciano, estabeleceu pelo ano de 1140 que nenhuma confissão devia ser extorquida por tortura. Mas os jurisconsultos daquele tempo sentiam-se inábeis na prática de inquirir a culpabilidade de um acusado. Os tribunais dos povos germânicos recorriam para este fim frequentemente aos ordalhos, isto é, à manifestação do juízo divino por meio de uma prova de fogo, de água ou outra, também ao duelo, meios ineptos, usados por falta de melhores. Além disso, não se podiam protelar as sentenças por longas investigações e audiências de testemunhas, tantas vezes subornadas ou maliciosas, amigos ou inimigos dos acusados. Quando, portanto, no século XII, reviveu o direito romano, os tribunais civis aceitaram prontamente o expediente da tortura, que lhes parecia um meio rápido de conseguir a manifestação da verdade. Realmente, os métodos brandos e humanos dos nossos dias teriam sido uma provocação dos malfeitores. Lembremos aqui um episódio do nosso século. Um chá da Pérsia que visitou a Europa viu também as prisões. Sacudiu a cabeça. Em nossas regiões, moradas tão agradáveis estariam sempre superlotadas. O proceder do poder civil acabou por tornar a tortura o uso legitimado, considerado aos poucos como natural. Nas dadas circunstâncias, é compreensível que ela achasse aceitação também em tribunais eclesiásticos. Os representantes da Igreja já pensavam como todos os homens do seu tempo. Se os quisermos acusar, deveríamos acusar toda a sociedade humana do Ocidente, precisamente aquela sociedade que estava na ponta do progresso e da cultura. Quando em 1231 o Papa Gregório IX erigiu canonicamente o Tribunal do Santo Ofício, ele se conservou fiel à antiga tradição eclesiástica, excluindo o uso da tortura. Somente 20 a 30 anos mais tarde, o Papa Inocêncio IV julgou legítima a sua aplicação, não somente em crime de homicídio e furto, mas também contra os assassinos de almas e ladrões de sacramentos de Deus, que são os hereges. Ainda assim, a justiça eclesiástica se distinguia, em geral, favoravelmente da civil, por maior prudência e moderação. O Papa Inocêncio IV logo cercou o uso da tortura com certas cautelas. Exigiu que só depois de esgotados os outros meios de descobrir a verdade se recorresse a ela, e quando de fato existissem veementes indícios de culpabilidade. Não devia levar à perda de algum membro, e menos ainda o perigo de morte. Citra membri diminutionem et mortis periculum. Não devia também ultrapassar meia hora e somente ser aplicado uma vez. Aos próprios clérigos era proibido por longo tempo assistir à interrogação vexatória e mais tarde sua presença era ao menos desaconselhada e dificultada. Dos inquisidores exigiam-se qualidades morais não comuns. Existem entre eles até santos canonizados, como São Pedro Mártir. Mas, infelizmente, essa exigência nem sempre era observada. O poder secular em países distantes podia burlar as normas pontifícias. É só pensar no processo dos Templários. Para remediar abusos ocorridos, o Papa Clemente V dificultou, em 1311, a tortura por restrições tão severas que os inquisidores protestavam, declarando as condições inaplicáveis. O Papa, porém, não cedeu, e a bula Multorum Querela não foi revogada, mas confirmada para todo o futuro. Sem dúvida, ocorriam abusos, geralmente imputáveis à índole de inquisidores exaltados, e em certas regiões e épocas, os procederes eram também notavelmente mais duros. Porém, quanto maior a influência da Igreja e menos impedida por forças antagônicas, tanto mais humano era também o tribunal. Aqui não podemos imitar os adversários da má-fé, que se comprazem morbidamente em descrever cenas horrorosas, quase sempre exagerada ou completamente inventada.
Quem quiser informar-se sobre os métodos usados de extorquir confissões, leia nos livros de história os processos dos tribunais civis e saberá o que aproximadamente se deve ter processado nos tribunais da Inquisição. Concordamos hoje em considerar a antiga praxe da tortura como cruel e inepta, e constitui um progresso notável de ter compreendido sua inutilidade e tê-la abolido. Não era fora de propósito lembrar que nem nos nossos dias ela desapareceu por completo, até nos países democráticos conscientes de sua cultura. O proceder da polícia argelina causou recentemente um escândalo internacional. Testemunhas fidedignas, ou as mesmas vítimas, nos relataram que as paredes caladas de centros policiais brasileiros viram cenas que não se publicam. Em larguíssima escala, a tortura reviveu na época nazista e nos países comunistas. Livro A Inquisição, História de uma Instituição Controvertida. Padre José Bernard S.J. Fogueira. Da tortura, destinada a arrancar confissões, devemos nitidamente distinguir a execução pelo fogo, que tinha caráter de castigo. Sempre havia e há homens selvagens ou degenerados que cedem aos mais baixos instintos e, por vingança ou prazer diabólico, cometem inomináveis crueldades. Mas ao homem moderno e civilizado causa uma impressão sumamente penosa ver que povos cultos pudessem adotar, por consenso comum, tais medidas crudelíssimas. Tratemos ao menos de compreender, sem o desculpar, o triste fenômeno acompanhando seu desenvolvimento histórico. No tempo do Império Romano pagão, a justiça se julgava impotente para reprimir a ousadia dos criminosos por penas brandas e pela simples execução à morte. Seria talvez difícil provar que essa convicção fosse errônea. Já então se infligiam penas corporais, horribile flagellum, confiscação dos bens, desterro, condenação às galeras, morte por degolação, crucifixão e finalmente pelo fogo. Até no mais aceso das perseguições, poupava-se geralmente aos cristãos a pena do fogo, bem que houvesse exceções como a morte de São Lourenço, assado a fogo lento. Mas já existiam os maniqueus e seu influxo desintegrador da sociedade humana inspirava maiores receios aos romanos do que a doutrina de Cristo. O imperador Diocleciano, que no fundo não aborrecia os cristãos, mostrava-se implacável com os maniqueus e mandou exterminar os seus chefes pelo fogo e decapitar os simples adeptos. Tornou-se praxe corrente queimar tais inimigos do Estado. Pretendendo continuar o antigo império, os primeiros imperadores cristãos reclamavam também para si os poderes imperiais de pontífices maxime, e como tais persistiam na perseguição dos hereges, principalmente dos maniqueus. Aos poucos, porém, aumentou a influência da Igreja. Já o primeiro imperador cristão, Constantino, aboliu o castigo da crucifixão, como também o ferrete, ferro em brasa. A pena capital foi dificultada e sua aplicação proibida durante o tempo da Quaresma. Na Páscoa havia anistias. As penitenciárias foram melhoradas e a tarefa de velar pelos detidos foi confiada em larga escala aos bispos. O influxo da Igreja é manifesto, e o historiador sincero tem de reconhecer que o espírito genuíno do Evangelho tendia a abrandar os costumes e reprimir crueldades. Desapareceu também a pena do fogo. Infelizmente, na Idade Média, deviam surgir tendências contrárias, reavivando a ideologia pagã. A primeira iniciativa partiu de Bolonha, onde, no século XI, a célebre universidade desenterrou o direito romano, começando a ensiná-lo nas cátedras. A Igreja inicialmente tentou opor-se à restauração do direito pagão. Aos clérigos foi proibido seu estudo, por contrariar o direito canônico. Muitos, como Rogério Bacon, Cesário de Eysterbach, o combatiam como incompatível com o espírito cristão.
Porém, eram grandes as vantagens da unificação do direito em comparação com a multiplicidade dos direitos regionais. Os príncipes da Idade Média começaram a emancipar-se mais e mais da Igreja. O novo direito bolonhês oferecia-lhes protestos para ampliar seus direitos. Frederico II achou nele apoio para seus planos imperialistas de cesarismo. A legislação do Ocidente imbuía-se de novo das ideias pagãs, reapareceu a tortura e, pior ainda, a fogueira. Foi na França onde primeiro ressurgiu oficialmente a pena do fogo, já muito antes de aparecer a Inquisição. O primeiro decreto foi publicado no ano 1022 pelo rei Roberto II, que no mesmo ano entregou 3 hereges à fogueira. O. Schnurrer. Quão pouco tal medida ofendia o senso comum daquele tempo fica manifesto pelo fato de o rei Luís IX a reafirmar em 1229. E, contudo, este rei tinha tão altas qualidades morais que a posteridade lhe outorgou o título de santo. Como direito romano, também o decreto de Roberto II visava os hereges. Seguiu Pedro II de Aragão, em 1197. Depois, o imperador Frederico II, em 1224. E, finalmente, os demais países europeus. Notemos, portanto, o que aqui nos interessa particularmente, que não foi a Igreja, mas o poder secular que restaurou a praxe pagã, o que outrossim não a Igreja, mas o poder civil, perseguia inicialmente os hereges. O poder civil fez retroceder o progresso civilizador iniciado pelo espírito da caridade evangélica. Não podendo contrariar o poder superior dos príncipes, nem prescindir do seu auxílio, a Igreja se conformou, e o enorme perigo que os hereges constituíam para toda a cultura ocidental parecia não dar outra saída. Ao depois, todos os ânimos se reconciliaram com os fatos consumados, aceitando finalmente a fogueira como instituição necessária e legítima. O reaparecimento da fogueira na Idade Média tem ainda outra fonte, também imbuída do espírito pagão. Sabemos pelos relatos dos evangelhos que Cristo expeliu demônios e que os demônios tomavam posse de homens. Eles armam tentações aos fiéis. Mas não foi esta doutrina cristã que engendrou a superstição popular dos malefícios mágicos e das bruxas ligadas ao demônio. Esta crença sinistra nasceu no mistério das matas escuras do norte, onde as fantasias sobressaltadas dos pagãos viam 1000 influxos maliciosos de espectros e espíritos maus. Quando Carlos Magno sujeitou os saxões germanos, achou radicado nos nativos a crença dos bruxos e bruxas, e constatou com mágoa que o povo os queimava vivos. Ele tentou abolir a praxe cruel por rigorosa proibição. W. Neus. Esse procedimento do nobre imperador, a favor de tantos inocentes, achou o apoio da Igreja. Em 1080, o Papa Gregório VII admoestou seriamente ao rei Haakon da Dinamarca de não proceder contra as mulheres inocentes. 3 bruxas queimadas em 1090 pelo povo foram consideradas como mártires. Ainda em 1311, um sínodo episcopal de Trier combatia a crença nas cavalgadas, voos com auxílio do demônio, noturnas das bruxas. Mas também aqui se deu um infeliz retrocesso. Em geral, as penas estabelecidas tornavam-se muito duras. Delitos menores, como um roubo de cavalo ou de abelhas, eram castigados com a morte. No século XIII, a lei dos saxões, Sachsenpiegel, e dos suábios, Schwabenspiegel, mandavam queimar as bruxas. A crença na sua perversão se firmava cada vez mais, apoiando-se em inúmeros testemunhos fidedignos, entre aspas, muitos extorquidos pela tortura. Finalmente, emudecia toda a contradição. As perseguições tornavam-se gerais. Impressionado pela multiplicação dos pactos com o demônio e dando fé às acusações, o Papa Inocêncio VIII autorizou, em 1484, já nos albores dos tempos modernos, a perseguição das bruxas. Mas não devia ser arbitrária, foi incluída na alçada da Inquisição.
A decisão de confiar o julgamento dos feiticeiros e bruxas à Inquisição teve consequências benéficas. O tribunal eclesiástico procedia com justiça e só relaxava ao braço secular os réus convictos e impenitentes. Infelizmente, a Alemanha viu nos séculos XV e XVI um grande declínio da fé e moral, acompanhado de um espírito de rebelião contra o Papa e a Igreja. Era o tempo da cisão religiosa pela Reforma. Naquele tempo de fé obscurecida e de muita superstição, a crença nos malefícios diabólicos tornou-se uma verdadeira psicose entre católicos e protestantes. Os tribunais leigos emancipavam-se, perseguindo as bruxas por própria conta. As torturas tornaram-se cada vez mais desumanas, com todos os requintes de crueldade. As fogueiras se multiplicavam assustadoramente. Intervir a favor das vítimas inocentes acarretava a mesma perseguição. Um exemplo pode ilustrar com que facilidade se decretava a pena capital, ilustrando também como, pelo uso descontrolado da tortura, pior do que a própria morte, se podia extorquir qualquer confissão desejada. Questionada na tortura, uma bruxa confessou que matara por malefícios seus 2 filhos e causara a morte de um cavalo branco, propriedade de certo camponês. Mas as crianças estavam vivas e o camponês não perdera nenhum animal. Contudo, a bruxa tinha confessado e foi executada. Zoépfio. A alucinação era geral, invadiu protestantes e católicos, mas bem o nota o historiador W. Neus, que a razão consistia na decadência religiosa. Onde a ação repressiva contra a bruxaria continuava na competência da Inquisição, como na Itália e Espanha, não se produziram perseguições de notável importância. Só depois da cisão religiosa pela Reforma, principalmente no século XVII, elas deviam, primeiro na Alemanha e propagadas dali nos demais países do norte, celebrar suas horrendas orgias. De um juiz de Dresden, Bento Karczpzow, 1595-1666, referem que pronunciou 20.000 sentenças capitais, não só de bruxas, e ainda se gabava de ter lido 23 vezes toda a Sagrada Bíblia. Valia-se com mais de 100.000 o número de mulheres infelizes, na quase totalidade inocentes, queimadas em terras germânicas, Alemanha e Escandinávia. Confira-se com esta fúria desenfreada o proceder refletido e justo da tão mal afamada Inquisição Espanhola. Nos 3 séculos da sua existência, só sentenciou 12 bruxas à morte. Adiante teremos ainda ocasião de considerar a relativa moderação desta Inquisição. Vozes esparsas se levantavam contra a alucinação coletiva. Uma das primeiras foi a do nobre calvinista John Weyer, em 1563. Foi freneticamente combatido por católicos e protestantes. No século XVII, vários jesuítas ousaram levantar-se contra os crimes cometidos em nome da justiça. O mais evidente foi o padre Friedrich von Spee, cuja Cautil Criminalis apareceu em 1631. A obra teve grande repercussão e influiu eficazmente na tardia abrogação das leis iníquas. É significativo que o autor não ousou publicar seu nome na primeira edição. Muitos autores, mal informados ou intencionados, responsabilizam a Inquisição pela morte de Joana d'Arc. Historiemos brevemente o caso. Na Guerra dos 100 Anos, os Borguinhões aprisionaram a pastora guerreira paladina do rei da França, Carlos VII, e a entregaram aos ingleses, dos quais eram aliados. Estes instauraram um processo político presidido pelo indigno bispo Cauchon de Beauvais. A inocente vítima foi queimada viva como bruxa aos 30 de maio de 1431. O ato não teve a mínima aprovação de Roma. Já 25 anos mais tarde, o Papa revisou o processo e declarou a inocência de Joana d'Arc. Ela foi canonizada em 1920. A pena horrorosa do fogo
teve, pois, dupla origem, integralmente provinda do paganismo. Os príncipes da Idade Média a restauraram nos seus tribunais. A Igreja a aceitou, mas ela nunca assumiu a responsabilidade formal da pena capital. Relaxava os condenados ao braço secular, pedindo-lhe a fórmula da entrega de poupar ao réu a mutilação, praticada pela justiça leiga, e a pena de morte. Mas o juiz secular sabia que normas tinha que observar. DTC. Mais tarde, o pedido de clemência tornou-se mera fórmula, quando as autoridades eclesiásticas acharam necessário exigir o cumprimento das leis civis. Dado o começo, a praxe se consolidou e, como já observamos, todos, também os eclesiásticos, se habituaram a considerá-la legítima. Todos pensavam que era justa. O povo a praticava e reclamava. Os príncipes a decretavam, a Igreja a aceitou. Querendo acusar, devemos acusar toda a sociedade medieval. A história da tortura e fogueira revela que já na Idade Média começou o renascimento das ideias pagãs. O poder secular valeu-se de sua força e as impôs à Igreja. Contudo, a caridade evangélica continuava a mitigar ao menos o rigor e diminuiu notavelmente o número de condenações. Acrescentemos aqui mais uma prova do influxo benéfico que a religião exerceu sobre a jurisdição. Na Idade Média, os mosteiros, povoados de monges disciplinados e piedosos, pareciam um refúgio também para criminosos sentenciados. Foram confiados aos mosteiros para que a mansidão, caridade e conscienciosidade ali reinantes abrandassem a mente dos extraviados. O sistema achou aplauso e os resultados eram espetaculares. Quando São Bernardo, certa vez, em princípio do século XII, andava de viagem, encontrou um triste cortejo que levava um malfeitor ao patíbulo. Cheio de compaixão, o santo se lançou no meio do povo, pegou na corda com que levavam o culpado. Deixai-me este homem, disse, eu o enforcarei com minhas mãos. Sem largar a corda, ele o levou ao conde de Champagne e solicitou a entrega do malfeitor. O conde cedeu às instâncias do Bernardo, a quem muito estimava. No mosteiro de Clairvaux, este lobo assanhado se tornou cordeiro. Foi chamado de Constâncio, nome que honrou. Perseverou 30 anos numa vida de penitência até morrer na mesma Clairvaux, de morte edificante. Os grandes excessos de crueldade e de execução em massa só reapareceram nos começos dos tempos modernos com o seu grande declínio e apostasia da fé.